Gente, às vezes eu abro a câmera aqui e ela vem meio formato olho de peixe, às vezes vem formato zoom. Enfim, não vai nos prejudicar, mas que me deixa intrigado, meu toque estoura aqui, é complicado. Então tá, gurizada, bom dia então, vamos começar nossa aula. Bom dia, Continuar, senhor. bom dia. Dar continuidade ao processo de formação, ao nosso estudo de processo de formação de palavras em inglês, né? Que eu destaquei na aula passada como sendo uma das minhas partes preferidas da matéria do inglês, porque ela suscita muito debate, né? Ela é muito legal porque ela puxa muito conhecimento prévio de vocês que às vezes vocês nem percebem que tem, né? E vocês acabam trazendo muitas coisas né, de texto, de música, de jogo, de coisas que vocês já viram e a gente consegue conversar bastante, né? E eu sou de linhagem construtivista, assim, eu acredito que se constrói o conhecimento quando tu troca ideia, né? Se eu ficar aqui só falando para vocês assim, ó, bobado, eu acho que é qualquer coisa menos o estudo de inglês, né? Mas, enfim, vamos trabalhar então, vou fazer aqui o compartilhamento de tela, processo de formação de palavras, eu não botei esse slide ainda lá no portal, porque eu não sei se deu algum problema lá na escala na escala de dias que eles aparecem lá, mas assim, eu abri 3 dias lá e o nosso dia de estudo não tinha aberto ainda. Mas se tiver aberto hoje, já coloco também a segunda lista de exercícios que eu tinha devido para vocês, Tá tá? Então, demorando bastante para entrar as coisas ali na plataforma, senhor. pois é, eu entrei lá dia 13 e o dia 10 não estava posto ainda, uma coisa assim, só para dar um exemplo. Mas enfim, isso é um lance que não prejudica, né, necessariamente o nosso estudo, mas me atrapalhou um pouquinho no fluxo. Mas acho que você vai resolver. Estão vendo o Word Formation aqui? Sim. Tá, beleza. Vou botar aqui no... Tá, só lembrando. 3 processos de formação de palavras, né? O processo de composição, processo de conversão e o processo de afixação. O processo de composição é aquele que tu junta dois conceitos para formar um terceiro, tipo drugstore, né? Muito usado no inglês americano porque eles não tinham, né? Não davam nome, não saíram lá do velho continente 1600 e pouco, 1700 e pouco. Os conceitos foram se criando e eles deram um nome a partir do que eles tinham na mão deles, né? Então, tipo drugstore, teapot, armchair, né? E até dei alguns exemplos, né, em português, né, eu falei como Santa Catarina tem alguns exemplos assim, ainda que meio anedóticos, meio ilustrativos. Depois tem o processo de conversão, que ele é muito presente no inglês, mas nada presente no português, que é aquele onde uma palavra, né, dependendo da categoria gramatical dela, a mesma palavra pode mudar completamente de sentido. Eu dei o exemplo de fly, né, de mosca, né, que pode, fly, que dependendo da categoria gramatical, ganha sentidos completamente distintos, né? Fly como verbo é voar, fly como substantivo é mosca, fly como adjetivo é uma pessoa legal, né? Mas esses dois processos de formação de palavras são periféricos, né, gente? Não são tão importantes assim. O que a gente vai estudar mesmo é o processo de afixação, que é o quê? Tu tem uma palavra raiz, tu tem uma palavra central, indivisível, que nela tu vai poder colocar prefixos, ou seja, pedacinhos de palavra antes dela, e sufixos, pedacinhos de palavra depois dela, tá? Qual que é, né? Prefixo e sufixo, ambos são importantes. Mas, se você me perguntar, tem algum mais importante que o outro? Sim, os sufixos são mais importantes porque eles têm uma característica exclusiva que é sufixo muda a categoria gramatical de uma palavra. O prefixo, ou seja, o que vem antes da palavra, não. Exemplo, né? Happy, adjetivo feliz. Se eu colocar o un antes de happy, vai ficar unhappy, infeliz, mas não vai deixar de ser um adjetivo. Em compensação, se eu tenho a palavra happy,
adjetivo feliz, e colocar o sufixo ness na frente dele, que é um sufixo que transforma adjetivos em substantivos, eu vou ter happiness, que é a própria felicidade, e aí, obviamente, é um substantivo. Mudou a categoria gramatical. Então, quando a gente estuda sufixos, a gente não só estuda o sentido que as palavras ganham, mas também esse processo de mutação, esse processo de transformação de categoria gramatical que cada um dos sufixos pode dar a uma palavra raiz. Tá? Mas a gente vai começar bem light, bem de boa, e vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Que tem uma palavra raiz forget, que é o verbo se esquecer, mas a gente pode, por exemplo, botar o sufixo able aqui, que forma adjetivos, logo forget é um verbo, forgettable é um adjetivo, né? Algo como esquecível, irrelevante, e a gente pode botar também um prefixo an, que é um prefixo de negação clássico, né? E vira a palavra inesquecível, que não deixa de ser um adjetivo, mas, né, virou o contrário, né? Virou algo que é muito relevante. Então, o nosso objetivo vai ser nos familiarizarmos com os principais prefixos e sufixos da língua inglesa. Vocês dominando esses sufixos, esses prefixos, vocês terão, inevitavelmente, uma ideia melhor do que significam as palavras. E com essa ideia melhorada de semântica das palavras, um domínio maior das palavras, vai facilitar para vocês na hora da prova, tanto na hora da leitura dos textos, na leitura dos parágrafos, na leitura dos nexos oracionais, as palavras, as ideias que ligam as orações, como também resolver questão, que é talvez no final das contas o que interessa para vocês, né? Até porque, né, lá na primeira aula eu falei para vocês, eu não vou ensinar inglês para vocês, eu vou ensinar como fazer a prova de inglês. Até adoraria poder sentar com vocês num curso livre e dar, sei lá, 2 anos em estudar inglês e todo mundo sair falando inglês. Seria lindo. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é a gente ir lá e acertar, sei lá, 18, 20, 21 questões na prova da URGS e ter uma bola, entendeu? Vamos lá. Com eles, com esses prefixos e sufixos, a gente amplia o nosso vocabulário e, de um ponto de vista técnico, a gente aumenta a nossa chance de acerto. Isso que eu quero, né? Note que muitos prefixos e alguns sufixos são exatamente iguais aos do português. Você já deve ter visto palavras em inglês que começam com super, ultra, pré, trans, poli, tri. Por quê? Né? Apesar de, lembra na nossa aula passada, a gente estudou o processo de criação do inglês, né? O processo de onde o inglês se originou. E a gente viu que o inglês é uma língua anglo-saxã, né? É basicamente uma língua, é uma mistura de nórdico antigo, mais francês, mais inglês, mais latim e grego. E o que é uma língua latina, né? O nosso português, se não, mas também uma língua originada do latim com algumas pitadas de grego também. Então, vai ter pontos de conexão entre as duas línguas. E é exatamente isso que eu estou falando desde a segunda aula para vocês. Os pontos de conexão entre as línguas, eles normalmente não são interessantes para nós no que tange prova. Porque se tem uma coisa exatamente igual no inglês, exatamente igual no português, tipo voz passiva, a regra da voz passiva, isso provavelmente não vai ser cobrado em prova. O que é cobrado são as diferenças. Entretanto, quando a gente estuda o processo de formação de palavras, é interessante a gente observar os pontos de encontro, né? Porque, por exemplo, se tu souber o que é o prefixo poli, tu vai saber tanto o que significa para português quanto para inglês. Se tu souber o que é o prefixo trans, tu vai saber tanto para português quanto para inglês. Então, esse é o conhecimento prévio bom, é o conhecimento prévio que te ajuda e não te atrapalha, né? Tem conhecimento prévio que te atrapalha, tipo nos falsos cognatos. Tu acha que conhece uma palavra, mas é outra completamente diferente a tradução. Mas isso aqui é conhecimento que ajuda, tá? Lembre-se de que o latim e o grego são preponderantes em ambos os idiomas. E também lembra que o inglês moderno, né,
Passou do inglês médio para o inglês moderno, basicamente com as peças do Shakespeare. E o Shakespeare era um cara que falava latim como língua nativa dele. E ele fazia aquelas brincadeiras de colocar palavras latinizadas nas peças, e isso acabou sendo incorporado ao inglês contemporâneo e inglês moderno, né? Então, a gente deve muito ao Shakespeare a gente ter coisas como super, ultra, pepper, esses carinhas aqui. Tá? Então, vamos, né? Efetivamente, vamos começar a estudar os sufixos. A gente começa estudando pelos finais de palavras, tá? E a gente vai começar por um par muito simpático, muito legal, que é o par de sufixos full e less. Eu tenho a palavra beauty, que significa beleza. Se eu colocar o full do lado de beauty, vira o quê? O que vira, pelo amor de Deus? Beautiful. Beautiful. O que significa beautiful? Bonita. Bonito, bonita, belo, em geral, né? Sem gênero. O inglês não tem gênero nessa história. Adjetivos não tem gênero. Mas beautiful não é algo que, entre aspas, contém beleza? Cheio de beleza? Então, full, as palavras que significam, que tem full ao final, e aí não confundam com o full de dois L's, tá? O sentido é o mesmo, mas não, tu não vai botar dois L's ali na palavra. Palavras que terminam com sufixo full são palavras que significam contém aquilo. Beauty, beleza. Beautiful, contém beleza, ou seja, é algo belo. Faith, fé. Faithful, o que significa faithful? Contém fé. Alguém que é fiel ou algo fiel. Em contrapartida, nós temos um outro sufixo que dá o sentido exatamente contrário disso, que é o sufixo less, né? Até existe a palavra less em inglês, que significa menos, né? Less money, menos dinheiro. Mas esse sufixo aqui, ele faz a contraposição do sufixo full. Palavras que terminam com less significam que não contém aquilo, que é a ausência daquilo. Então, por exemplo, nós temos a palavra care, que significa cuidado. Se eu colocar less ao final da palavra care, nós teremos careless, algo ou alguém que não tem cuidado, alguém descuidado, alguém estabanado. Tranquilo até aqui? Beleza, né? Não estou falando grego. Agora, pergunta. Será que em todas as palavras que eu coloco full, por exemplo, eu posso colocar less? Ah, aliás, observem essa construção aqui. Noun plus full igual adjective. Esse aqui é o caminho que uma palavra percorre ao pegar um sufixo. O que é noun, gente? Noun não é substantivo? Então, o que está explicando aqui? Ó? Tu tem um substantivo. Tu coloca o full, tu vai ganhar um adjetivo. Tu tem um substantivo. Tu vai colocar less, tu vai ganhar um adjetivo. Então, vejam como os sufixos mudam categoria gramatical. O Gabriel perguntou, gente, mandem as perguntas abertas. Pergunta direta para que eu estou falando sozinho aqui, tá? Gabriel perguntou, o significado nem sempre é o mesmo. Por exemplo, em exemplo de art. Sim, sim, o significado vai mudar. Só que, olha só, artful, que eu traduzi aqui como criativo, se tu tem algo que é artful, é algo que contém arte, é algo com floreio, é algo que tem arte, na pior das hipóteses. E artless, eu traduzi como grosseiro. Mas esse grosseiro aqui não é grosseiro de rude, não é grosseiro de uma pessoa mal educada, é grosseiro de algo tosco, é algo que não tem floreio, é algo que é objetivo, é algo que não tem arte. É nesse sentido, tá? Então, assim, mesmo que tu nunca tenha visto a palavra artful e artless, se tu conhece a palavra art, que
que significa arte, e tu sabe que o que termina com full contém arte, e que o que termina com less não tem arte, tu vai saber a tradução. Tá? Não confunda, esse grosseiro aqui não é de uma pessoa mal educada. É algo, tipo uma pintura grosseira, uma escultura grosseira, sabe? Algo meio rupestre, assim. Entenderam? Tranquilo? Bom, eu perguntei para vocês. Tá? Quando vocês pegarem e estudarem esses slides, prestem bastante atenção nesse caminho, tá? Isso aqui é o que faz bastante diferença na hora de responder uma questão. Mas eu perguntei para vocês. Será que toda palavra raiz que aceita full, a gente pode colocar um less do lado e vice-versa? Por exemplo, esses exemplos aqui todos aceitam, né? Art, tu pode botar full e less. Care, tu pode botar full e less. Color, cor, tu pode botar colorful e vira colorido, ou colorless, que vira uma coisa insípida, que não tem cor. Mas será que essa regra aqui é universal? Taco a taco? Se cabe full, cabe less? Me digam. Pablo colocou a mão no queixo e disse: acredito que não. Isso seria muito amplo. Tu pensou certo? Concordo contigo. É muito arriscado dizer sempre, todas as palavras. Normalmente, inclusive, eu faço aquelas pegadinhas idiota, né? Para vocês responderem sim ou não, né? Mas, enfim, olha só, vou mostrar para vocês o seguinte. Vou abrir aqui o quadro branco. Whiteboard. Eu citei o exemplo de beauty, que, por algum motivo mágico, não estava ali naquele primeiro slide. Beauty. Tá? Palavra raiz, beleza. Vocês já viram essa palavra, né? Inclusive tinha lá uns 8, 10 anos atrás, tinha aquele musiquinha de novela que era insuportável, James Blunt, né? You're beautiful. Insuportável. Mas por acaso você já viu isso aqui? Digam não. Não, realmente. Vocês nunca viram isso aqui, gente. Vocês nunca viram isso aqui. Então isso aqui derruba por terra a teoria de que sempre pode botar full, pode botar less, porque é o contrário do outro. Não. Existem palavras que só suportam o sufixo full e existem palavras que só suportam o sufixo less. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, care, careful, careless. A palavra care suporta os dois. Agora, por exemplo, a palavra beauty tem beautiful, mas não tem beautyless, tá? Outra palavra aqui, end. O que significa end? End significa fim, né? Com certeza, vocês já viram a palavra endless. Que significa o quê? Sem fim. Sem fim, algo infinito. Agora, existe a palavra endful? Claro que não faz nenhum sentido, inclusive, né? Então, a gente vai ter palavras que suportam os dois, né? Inclusive, eu acho que é até um pouquinho a maioria, mas a gente vai ter palavras que só suportam um ou só suportam outro, tá? E eu separei isso no slide, porque eu sou um cara legal. Olha só aqui. Então, aqui, ó, nós temos a palavra art, que art foi criativo e artless é algo grosseiro, tosco. O Pablo fez uma observação, um trocadilho bacana aqui, fez uma daddy joke, né? Uma piada de tiozão. Né? Endful não existe, mas endfuel, né? Que é quase o vaporzinho ali do como é que é? O odômetro? Não? Puta, eu tô fazendo autoescola, eu não me lembro o nome das peças desse bagulho.
O bagulho que marca ali o combustível do carro. And fuel é sempre, né? 6 pila o litro do gás. Do gás não, da gasolina. 6 conto. Mas tem gente que gosta. Opa, eu fiz uma observação aqui política? Desculpa. Vamos lá. Temos aqui, doubt, dúvida. Doubt significa dúvida. Doubtful, algo duvidoso, algo que contém dúvidas. Doubtless, indubitável, ou algo que não tem nenhuma dúvida. Né? Effort, esforço. Effortful, algo que exige esforço. Algo, sei lá, dispendioso, cansativo, né? E effortless é algo que não exige esforço, algo fácil, algo trivial, né? Como eu já disse, né? Faithful, alguém ou algo fiel. Faithless é alguém ou algo infiel. Fear, medo. Fearful, algo ou alguém que contém medo, alguém medroso. E fearless, a pessoa destemida, uma pessoa que não tem medo de nada. Force, força. Forceful, algo vigoroso, algo que exige que tu faça uma força física para executar. E forceless, algo sem força, alguém que não se impõe, né? Algo, né? E temos mais alguns exemplos aqui, né? Vou pegar aqui alguns que me sejam interessantes aqui, ó. Fruto, fruitful, algo frutífero, algo que contém frutos. Fruitless, algo infrutífero, né? E aqui é o mesmo sentido do português, né? Ó, grace, graça. Mas graça no sentido não de ha, engraçado. Grace de aquela graça da beleza, da elegância, né? Então, uma pessoa graceful, uma pessoa graciosa, né? Graceless é uma pessoa que não é graciosa, uma pessoa tosca. Harm, dano, prejuízo. Algo harmful é algo perigoso, danoso, prejudicial. Algo harmless é algo que é inócuo, inofensivo, algo que não faz mal para ninguém, né? Tipo água. Água é harmless, né? Hope, esperança. Todos os exemplos aqui são bons, meu Deus. Que slide legal. Hope é esperança. Hopeful, algo esperançoso, alguém que tem esperança. Hopeless, que não tem esperança. Mas assim, ó, é muito popular o uso no inglês no sentido de chamar uma pessoa de hopeless. Sabe aquela coisa assim, tipo, ai, tu não tem jeito mesmo. Sempre faz a mesma coisa errada. Sabe esse, ai, você não tem jeito. You're hopeless. É muito popular esse uso no inglês, tá? Chamar uma pessoa de hopeless é dizer assim que a pessoa sempre faz a mesma coisa errada, que não tem jeito, né? Law, lei. Lawful, algo dentro da lei, algo dentro da legalidade. Lawless é fora da lei, né? Algo esculhambado. Meaning, significado, meaningful, algo significativo, algo importante. Meaningless é algo sem sentido, é algo que não tem sentido nenhum. Mercy, piedade, merciful, piedoso, merciless, impiedoso, implacável, né? Mind, mente, né? No sentido de substantivo. Mindful, be mindful. Quando a pessoa diz assim, ó, be mindful, esteja consciente, esteja ciente dos problemas, esteja ciente dos teus arredores, né? O que é mindless? Mindless, inclusive, é quase um sinônimo para louco, né? A pessoa inconsequente, que não se dá conta das coisas, né? Pendor, painful, doloroso, painless, indolor. De boa isso aqui, né? E tem mais alguns exemplos aqui. Power, shame, taste, thought. Esse thought é legal, né? Thought é pensamento. O que é algo thoughtful? É algo bem pensado. É algo, ou alguém que esteja, é algo bem elaborado, né? E o que é algo thoughtless? É algo sem consideração, mal pensado, algo, né, feito nas coxas, né? Perdão pela expressão chula. Use, uso, useful, útil, useless, inútil. De boa. Viram que todas essas palavras raízes suportam os dois sufixos. Mas agora a gente vai ter exemplos de... Opa! Ó, observe que algumas palavras base levam um, mas não necessariamente o outro. Beauty, de beleza, só suporta beautiful, mas não existe beautyless. Hand
Mão. O que é handful? É um punhado, né? Muito popular no inglês, assim, he gave me a hand. Tem dois sentidos, handful, bem populares no inglês, tá? Uma pessoa te dá um punhado de algo, tipo a handful of candy, um punhado de doces, tipo Halloween, assim. Ou a pessoa pode ser a handful. You are a handful. Quando tu chama uma pessoa handful, tu me dá trabalho, né? Tipo, tu me enche as mãos, literalmente. Tu me dá trabalho. Ó, play, que pode ser jogo ou pode ser brinquedo, né? Playful, uma pessoa brincalhona, mas não existe playless. Respect, só respectful, respeitoso, respeitosa. Skill, habilidade, skillful, habilidoso, mas não existe skillless, né? Wonder, wonder é maravilha. Wonderful é algo maravilhoso, mas não existe wonderless, né? Youth, juventude. O que é youthful? Uma pessoa jovial, uma pessoa com aspecto jovem. Mas não existe useless. E velho. Velho é outra palavra. Não vai colocar less ali na palavra raiz youth para dizer que uma pessoa tem um aspecto de velho. Não, não pode fazer isso. Mas pode botar youthful. Tranquilo até aqui? Agora vamos ver um exemplo de palavras raiz que só levam o less. Como, por exemplo, a palavra border. Border significa fronteira. Não existe borderful, cheio de fronteiras. Mas existe borderless, significa sem fronteiras. Breath, né? Breath significa respiração, né? Suspiro, respiração. Não, suspiro é sai, é outra palavra. Mas breath é respiração em geral, né? Breathless é sem fôlego, não tem respiração. Não existe breathful. Child, criança ou filho em geral. Existem pessoas que são childless, né? Que não têm filhos. Mas não existe childful. Mas a minha prima lá, ela tem 6 filhos. Tá, mas tu não vai chamar ela de child. Tá? Agora, se tu não tem filhos, tu pode dizer que tu é childless. Clue. Essa é interessante, né? Clue significa pista, indício. Sabe a pista da investigação? Descobrir ter uma ideia de algo, é a palavra clue. Inclusive tem uma expressão muito popular em inglês que I don't have any clue, I have no clue. Quando você não tem pista é quando você não tem ideia de algo, né? Alguém te pergunta, have you seen my shoes? Você viu meus sapatos? I ain't got a clue, I have no clue. Não faço ideia nesse sentido. Mas enfim, clue significa pista ou indício em geral. Tu tem a palavra clueless, uma pessoa que não, meio avoada, que não tem a ideia das coisas, né? Agora, também tem a palavra clueful. Não existe isso. Cord. Cord é fio, em geral, né? Até lembra a palavra corda em português. Tem objetos que tu compra, eletroeletrônicos, que são cordless, né? Quando eu era pequeno, a grande novidade eram os cordless phones, que era literalmente o telefone fixo, só que sem fio. Podia ficar dando uma banda pela casa, assim, conversando. Né? Hoje em dia, isso aí, com o advento dos celulares, até a própria linha fixa ficou meio defasada. Mas a gente chamava eles de cordless phones, em inglês. Né? Aí tu pode perguntar, mas professor, não tem wireless? Não seria wireless? Não. Wire e cord são coisas diferentes, mas tu pensou certo. Tá? Wireless, a palavra wireless é a mesma ideia. Wire é fio, né? E less é ausência, né? Defense, defesa, defenseless, é algo indefeso, né? Uma pessoa indefesa, mas não existe defensive. Já falei do end, hair, cabelo, hairless, eu, né? Uma pessoa desprovida de capilares, mas não existe hairful, tá? Por mais, mas o cara é cabeludo, tá? Mas é outra palavra. Head, cabeça, headless, uma pessoa sem cabeça, uma pessoa céfala, mas não existe headful. Mas o cara é cabeçudo, outra palavra. Heart, coração. Heartless, uma pessoa sem coração, uma pessoa cruel. Né? A mesma ideia do português. Você não tem coração. Você é cruel. Né? Mas não existe heartful. Home,
casa, né? Lar em geral. Existem os homeless, né? As pessoas sem teto, as pessoas que não têm lugar para morar. Mas não existe homeful. Motion, movimento motionless, algo que não tem movimento, algo que é paralisado, né? Penny, né? Como a gente chama o centavo na língua inglesa, né? O apelido da moeda de um centavo é penny. Né? O que é uma pessoa penniless? É uma pessoa que não tem pênis. Não, não é isso. É uma pessoa que não tem nenhum centavo, não tem um tostão furado no bolso. Price, preço. Priceless, não tem preço. Inclusive, vocês devem se lembrar, vocês podiam ser pequenininhos, mas provavelmente vocês devem se lembrar das propagandas do Mastercard, lembra? Que apresentavam um monte de circunstâncias, assim, sei lá, ingresso para o jogo, R$ 100. Pipoca, R$ 10. Refrigerante, R$ 15. Ver seu time campeão, não tem preço. Vocês lembram dessas propagandas? Em inglês, era a mesma coisa, né? Várias circunstâncias e estando os preços. Aí quando chegava no ápice da propaganda, dizendo, parará, parará, priceless. Né? Era essa palavra que eles usavam, né? Não tem preço. Podia ter sido usado na Copa do Brasil quando o ingresso era 300 pila. Mata-mata e final de Copa é nos dedilhos, né? É nos dedilhos. E tem gente que paga. O pessoal que vem do interior desesperado, pega ingresso por um barão na frente do Beira-Rio, da Arena, para entrar na final desesperado. Ah, eu já viajei aqui, já gastei uma dinheirama. Quem tá, o famoso que é um peidinho, né? É um horror, cara. É um horror. Mas, né, você sabe do que eu tô falando. Mata-mata, final de campeonato e show internacional, o pessoal louco em cima do desespero. Vamos lá. Rest, descanso, restless, alguma coisa inquieta, uma coisa sem descanso, né? Por exemplo, o que seriam restless dreams? A restless night, restless dreams. Como é que vocês traduziriam a expressão restless dreams? Partindo do pressuposto que dream é sonho. Tipo, noite sem descanso. Sim, sim, no caso de noite fica bem, mas restless dreams. Vocês já tiveram restless dreams na vida de vocês? Ah, tipo um pesadelo? Quase isso. Seriam sonhos agitados. Sabe aquele sonho que tu não sabe se tu tá sonhando mesmo, se tu tem uns momentos de lucidez. Tá, mas espera um pouquinho, eu tô num sonho, sabe? Esses são os restless dreams, né? São os sonhos meio lúcidos, meio inquietos, meio agitados, né? Nesse sentido. Mas, epa. Aqui, olha que interessante, ó, para quem gosta de roupa, ó, quem gosta de roupa de baixo aí, cueca, lingerie, sim, é emenda ou costura. As meninas provavelmente já devem, os meninos também, né? Já devem ter comprado roupa de baixo seamless. Já compraram? É mais confortável? Sem costuras, né? Bota e já era. Eu fiz assim como se eu usasse sutiã, né? Tem que fazer assim. Mas enfim. Seamless é algo desprovido de costura, desprovido de emenda. Né? Muitas roupas de baixo, cueca, calcinhas vendem, né? Quando compra em inglês, seamless, né? Nesse sentido, que não tem costuras, que não tem emendas, que são mais confortáveis. Mas eu também posso usar, é muito usado esse termo seamless para algo fluido. O cara teve. Sabe quando o cara faz uma apresentação, assim, tu vê uma palestra e o cara consegue encaixar uma ideia na outra e é tudo muito bem organizado, tudo muito bem fluido. O cara fez uma seamless presentation, a seamless pitch, né? Quando o cara, sabe, quando a parada flui, a parada é seamless. É muito popular esse uso. Já vi, inclusive, em prova de vestibular, né? Falando seamless no sentido de, quando uma coisa, a ideia é fluida, o projeto é fluido, não teve contratempos, né? Vamos lá. Bom, e aí vocês, né? O topless. Onde é que vem a palavra topless? Né? O que é topless? Topless, né? Quando as meninas tomam um banho de sol sem a parte de cima. Né? Vem daqui, né?
de top é a parte de cima, topo, literalmente, topless é sem a parte de cima, sem o topo. Wire, wireless. Worth, valor, worthless, algo que não vale nada. Né? Time, tempo, timeless, algo eterno, algo atemporal. Né? Tranquilo? Beleza, né? Esses aqui são bem populares. Agora, esses próximos aqui, eu quero que vocês peguem a caneta mais colorida que vocês têm aí. É lá, a canetinha da... Não sei qual é os desenhos que vocês veem hoje em dia. PJ Masks. Pegue a canetinha do PJ Masks aí. Vocês vão botar 3 asteriscos no caderninho de vocês para anotar isso aqui, os próximos. Que são os sufixos que transformam palavra X em substantivo. E é muito importante que vocês anotem esses caras e prestem atenção nesses caras. Por quê? Porque a gente normalmente não tem isso em português. É uma característica bem da língua inglesa. E aí, na diferença, o peso é maior. Né? E a gente começa com o seguinte sufixo. O sufixo "hood". Palavras que terminam com o sufixo "hood". Tá? Veja como ela se constrói. Count noun plus "hood" equals noun não count abstract noun. Ou seja, um substantivo contável, tu coloca o "hood", vira um substantivo abstrato incontável. Veja que não muda a categoria gramatical necessariamente. Continua sendo um substantivo. Mas tu transforma algo concreto, algo contável, em algo incontável e abstrato. Transforma basicamente algo sólido em uma ideia. E ele é um sufixo de baixa produtividade, ou seja, não temos muitas palavras que terminam com "hood". Tá? Significa o estado de ser. E aqui tem a historinha. Há cerca de 1000 anos, esse atrás não precisa, eu digitei errado, tá? Quando bota "a", o atrás fica redundante, esqueça essa palavra. Há cerca de 1000 anos, no período conhecido como Old English, lá o inglês antigo, a palavra "hood" sozinha era uma palavra independente, com um significado amplo relacionado à pessoa, à sua personalidade, sexo, nível social, condição. Tá? A palavra ocorria em conjunto com outros substantivos. Ou seja, ela sempre aparecia ao ladinho de um substantivo. O que o tempo fez? Uniu as coisas. Posteriormente, no passar dos séculos, ela se transformou em um sufixo. Então, essa palavra "hood", antigamente, ela era usada sozinha para te dizer o que tu era. Né? E com o tempo ela virou um sufixo. Olha como ela afeta as palavras. Adult. O que é um adult? É um adulto. O que é adulthood? É a condição de ser adulto. Ou seja, a maturidade, a maioridade. E veja como, olha, esses sufixos que transformam em substantivos abstratos são muito tri. É algo assim, que dá uma dinâmica muito legal para o inglês. É aqui que tu vê como o inglês é uma língua tosca e bonita ao mesmo tempo. Porque, olha só, é só tu botar "hood" do lado de uma palavra que vira a condição de ser. Né? Por exemplo, maioridade, adulto. A gente tem várias palavras para dizer se uma pessoa é adulta ou não. Né? Imputável. Né? E em inglês não, em inglês é adulto. Boy, menino. O que é boyhood? A condição de ser menino. Ou menina, tanto faz. Aliás, desculpa, só menino. Infância de menino. Brother, irmão. Brotherhood, a condição de ser irmão. A irmandade. Desculpa, a fraternidade. Child, criança. Childhood, a condição de ser criança. A própria infância. Né? Father, pai. O que é fatherhood? A condição de ser pai. A própria paternidade. Knight. O que é knight? Tá? Um cavaleiro. Um fidalgo. O que é knighthood? É a fidalguia. É o próprio título de cavaleiro. Né? Uma vez por ano, a rainha Elizabeth não vai lá e distribui os títulos de cavaleiro e dama para personalidades da sociedade britânica. Aí o ator,
sei lá, o esportista vai lá e ganha o título de cavaleiro, esse ator, essa atriz, né, essa pessoa, essa personalidade da sociedade britânica ganha o knighthood, ganha o título de cavaleiro, ganha o título de fidalgo. Mother, mãe, motherhood, a condição de ser mãe, ou seja, a própria maternidade. Neighbor, vizinho, neighborhood, é a própria vizinhança, mas pode ser traduzido como bairro aqui, né? My neighborhood, meu bairro. Parent, pai ou mãe, né? O progenitor, em geral. O que é parenthood? A própria condição de ter um filho. É uma paternidade, mas é no sentido mais amplo da palavra, né? Pode ser pai ou mãe. Priest, padre, né? O que é priesthood? A condição de ser padre, o título de padre, o sacerdócio, né? Sister, irmã. O que é sisterhood? É a irmandade, mas no sentido, né? Inclusive tem uma palavra, eu não coloquei aqui, mas é uma palavra da moda, né? Sororidade. Gurias, o que é sororidade? Quando as pessoas falam em, você precisa ter mais sororidade. O que é sororidade? Já ouviram essa palavra? É uma palavra bem da moda. Nunca ouviram? É uma relação de união, né? Uma relação de união, tá? Por quê? A palavra soror em latim significa irmã. Sororidade é essa condição de união entre irmãs. Na verdade, quem nunca viu falar nessa palavra, e noiva, pode me corrigir se eu estiver falando besteira, tá? A minha noiva está no outro computador aqui na minha frente. Sororidade é essa condição de união entre mulheres, né? Porque devido a muitos fatos, especialmente devido ao fato de a gente ter uma sociedade muito machista, existe uma desunião natural entre mulheres no âmbito da sociedade ocidental, né? E aí isso se reflete como, por exemplo, uma competição exacerbada, e a gente tem aquela ideia de que, muita mulher no mesmo recinto da briga. Onde é que a gente tira? Não é natural. É aí, ó. Perfeito. Tem uma especialista uma pós-graduada em psicologia do teu lado, né? Não é natural, mas cria essa bolha social de desunião que é oriunda muito dessas ideias machistas como sociedade. E aí as pessoas dizem tem que ter sororidade, tem que quebrar essa bolha, né? Tem que haver uma união natural entre mulheres. Bom, seria a sisterhood dessa palavra em inglês. Tá? Widow, né? Vocês viram o filme da Black Widow que saiu mês passado? Quem é a Black Widow? A Viúva Negra, mas Scarlett Johansson. Né? Scarlett Johansson, né? Natasha Romanoff. Black Widow, né? O nome do filme em inglês. É viúva. O que é widowhood? É a própria viuvez, né? A condição de ser viúva. Tranquilo? Anotem esse root, tá, gente? É bem importante, é bem legal. E como vocês viram, não tem algo parecido no português. Outro que não tem parecido no português, tem um pouco, mas, enfim, é na mesma pegada do root, é o sufixo ship. E veja, o caminho de construção do sufixo ship é igual ao do root. Tu pega um substantivo contável e coloca o ship do lado dele e vira um substantivo abstrato incontável. Sufixo de baixa produtividade, tá? Ele não aparece todos os dias palavras novas que terminam com ship, tá? E também significa o estado de ser, tá? A origem do sufixo ship é uma história semelhante ao do sufixo root. Tratava-se de uma palavra independente na época do Old English, relacionado a shape, relacionado à forma. Ó, a palavra ship vem de shape, né? E que tinha esse significado de criar, nomear, dar nome às coisas. Ao longo dos séculos, começou a se aglutinar com os substantivos a qual ela acompanhava, a quem se referia, né? E adquirindo esse estado de ser, condição de ser tal coisa. Tá? Um exemplo clássico aqui é a palavra friend, que significa amigo, né?
Tu coloca ship do lado de friend, vira friendship. O que é friendship? O que é friendship? Amigão. Amizade, gente. Muito bom, obrigado. Então, tu tem amigo. Qual é a condição de ser amigo? A amizade. Friend, friendship. Veja que é igual a root. Basicamente igual a root, só que a gente tem, né? Para umas palavras root, para umas palavras chip. Né? Aí vocês podem perguntar, isso aí é aquela história do chip, de chipar personagens, né? De uma série. Eu quero que a Aninha ali fique com o Luizinho, não fique com o Zezinho, né? Aí tu shippa o casal Ana e Zezinho, tá? Né? Existe essa dinâmica, né, para pessoas que são fãs, por exemplo, de uma série, de um filme, de alguma mídia, né? De onde é que vem o chip? Vem daí, né? Porque de shippar uma pessoa é torcer por uma relationship, por uma friendship entre essas duas pessoas, né? É uma corruptela. Vem daí, tá? E aí a gente tem vários exemplos, né? Citizen, cidadão, também é uma marca famosa de relógio, né? Relógio Citizen. O que é citizenship? É a condição de ser cidadão, né? A cidadania, como diria o Olívio. Tá, não, claro. O Pablo fez uma observação interessante aqui. A CIS é muito ship em transportes marítimos, mas é por causa de navio. Sim, a palavra ship, como substantivo contábil, também pode ser equivalente à palavra nave. O que é a palavra nave? A gente tem nave como uma ideia de uma nave espacial, mas a palavra nave é de navegar, é como se fosse um transporte. E aí, nessa palavra nave, tu pode botar um prefixo. Aeronave, e aí vira avião. Hidronave, aí vira um navio. Né? Dependendo do que vem atrás da palavra nave, vira um meio de transporte, ou pelo ar, ou pela terra, ou pela água. Né? Ship tem esse sentido de nave. Porque tu pode, por exemplo, botar air e vai virar uma airship. Vai virar uma aeronave. Só ship, naturalmente, é navio ou barco. Mas tu bota airship, vira nave, avião. Bom, aí tem outros exemplos, né? Court. O que é court? Corte, mas aqui tem um sentido duplo, né? Pode ser tanto a corte de uma corte, de um júri, como corte de cortejo, de cortejar, né? E aí tu pode botar chip do lado e vira o próprio galanteio, o próprio cortejo, né? Aquele, por exemplo, a paquera, a gente ia falando, por exemplo, de dois humanos, ou, sei lá, você falando de dois pássaros, aí o passarinho faz lá a dança do acasalamento para a passarinha. Esse é o courtship dele, né? É o cortejo, né? De cortejar. Dealer. Dealer é negociante, é vendedor. Mais recentemente, as pessoas usam dealer como uma expressão gourmet para traficante, né? Nunca ouviram isso aí? As pessoas não têm mais traficante. As pessoas têm o próprio. Eu tenho que falar com o meu dealer, né? Meu dealer, como se não fosse traficante, né? É uma gourmetização do próprio traficante. Mas dealer, em geral, é negociante ou revendedor de alguma coisa. Tu coloca o chip do lado, vira a loja, né? Vira a própria revenda de alguma coisa. Né? Por exemplo, no futuro, vocês vão, se vocês quiserem comprar um carro, vocês têm que ir até a car dealership. Seria a revenda de automóveis. Né? Dictator, ditador. O que é dictatorship? A própria ditadura, né? A condição de ser ditador. Fellow, companheiro, amigo ou uh, similar, assim, tipo, uma pessoa, colega. É um termo popular para colega, né? E também a gente pode, normalmente a gente traduz para querida, né? My fellow, aí chega lá o presidente, my fellow Americans. Meus queridos americanos, meus caros americanos prezados. Aí tu coloca chip do lado, vira fellowship. E é a ideia de solidariedade ou de companheirismo. Né? É a própria ideia de sociedade, né? Tem o Fellowship of the Ring, né? Sociedade do Anel. Friend, amigo. Friendship,
A própria amizade. Foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Intern. O que é um intern? Pode ser um residente ou um estagiário, né? Um residente, por exemplo, na faculdade de medicina ou de psicologia, um estudante, né? Ou um estagiário numa empresa. O que é o internship? O próprio estágio ou a própria residência. Né? Líder. Leadership, a própria liderança. Member. O que é um member? Um member é normalmente um sócio de um clube, né? E aí, se botar chip do lado, vira membership. A condição de ser sócio. Seria o título societário. Né? Eu nado num clube lá. Digamos, eu nado lá na Sojipa. Aí, para tu nadar nas piscinas da Sojipa, tu tem que apresentar o teu membership card. Vocês são sócios de algum clube, por exemplo? Tipo clube que tu pode praticar esportes? Vocês devem ter seu membership card em casa, né? A carteirinha de sócio. Owner, proprietário. Ownership, a própria posse, ou a própria propriedade de algo. O que mais? Deixa eu ver aqui os interessantes aqui, ó. Tá, partner, partnership, você vê, relationship. Olha esse aqui, ó. O que é um scholar? A gente lê escola, escolar. Isso é um falso cognato, né, gente? Scholar é um estudioso de alguma coisa. A gente normalmente traduz como acadêmico, bolsista, ou simplesmente estudante de nível superior, né? Um estudante de mestrado, doutorado. Mas, scholarship, o que significa? É a própria bolsa de estudos. Né? Isso aqui não precisa ser mestrando ou doutorando para fazer, tá? Qualquer bolsa de estudos é scholarship. Sponsor, patrocinador. Sponsorship, o próprio patrocínio. Né? E tem outros aqui, ó. O que é um statesman? Ou stateswoman, muito fácil. É um estadista ou uma estadista, né? Políticos que dão ideia, que representam o seu próprio estado, né? Que representam bem o próprio estado. Quando fala assim, esse cara é um verdadeiro estadista, esta mulher é uma verdadeira estadista. Né? Normalmente é sinônimo de político bom, né? É uma pessoa um sinônimo de político íntegro. Statesmanship é a qualidade de ser estadista. Né? A gente não tem uma tradução muito exata para o português, mas tem essa. O fulano tem statesmanship. Ou seja, o fulano é imbuído dessa qualidade de estadista. Né? Ele tem essa manha de estadista. Né? Tem outros aqui que não são tão importantes. Entenderam o chip? Eu não tenho bastante carinho também. Nós temos 3 sufixos parecidos que criam substantivos abstratos, tá? O would, o ship e o ness. Esses 3 aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? E veja que o caminho é exatamente o mesmo. Tu tem um substantivo contável, tu coloca o ness do lado e vira um substantivo abstrato incontável, né? Que também vai significar o estado de alguma coisa ou a qualidade de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, appropriate. Appropriate é algo apropriado, aceitável, adequado. O que é appropriateness? É algo que que tem a qualidade de ser aceitável, tem essa qualidade de ser apropriado, né? Aware, uma pessoa aware, uma pessoa ciente, até não é substantivo, é mais alguns aqui são mais ligados a adjetivos, mas né, tu pode dizer que é um substantivo incontável. Aware, ciente. O que é awareness? A própria consciência de algo. Aqui eu botei como ciência, mas digamos que seria ter a noção de algo. Né? Clever, esperto, inteligente. Cleverness é a própria esperteza. Conscious, consciente. Consciousness é a própria consciência. Dark, escuro. Né? Darkness, a própria escuridão. Esse talvez o mais popular, o NES, né? Já deve ter visto várias palavras que terminam com NES. Dizzy, tonto. Dizziness, a própria tontura. Empty, vazio. Emptiness, o próprio vazio. Vocês entendem a diferença? De estar vazio e, é um vazio. Olha só que legal isso aqui, ó.
faithful, que aqui eu traduzi como fiel, já tem um sufixo. Tem a palavra base faith, e aí tem o sufixo ful, né, de conter alguma coisa. Aí tu coloca mais um sufixo, ness, e vira faithfulness, o próprio conceito de lealdade. Eu não sei se eu falei para vocês na aula passada, mas a gente normalmente só consegue colocar um prefixo, mas sufixos tu consegue colocar dois, né? Tu pode acumular sufixos. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Não sei se eu usei esse exemplo na aula passada, mas tem, por exemplo, a palavra care, que significa cuidado. Aí tu coloca o sufixo less, descuidado. Aí tu coloca o sufixo ness, que vira o quê? Ness é o que transforma em substantivo. Tu tem aqui, ó, careless é um adjetivo, né? Ou substantivo contável. Aí tu bota ness do lado. O que vira? De descuidado vira o próprio descuido, o próprio relaxamento. Tá entendendo? Digam sim. A mesma coisa esse exemplo aqui, ó. Hope, esperança. Hopeful, esperançoso. Hopefulness, esperança de novo. A esperancidade. Tá entendendo como é que se formam as palavras? É bem legal. Aqui também, ó, outro exemplo. Tu tem friendly. Aqui. Aqui tem aqui tem um. Essa palavra friendly, tá? Apesar de terminar com ly, e a gente ter na nossa cabecinha que palavras que terminam com ly normalmente são sufixos de advérbio, a gente traduz comumente, a palavra friendly não é sufixada, tá? Esse ly faz parte da palavra friendly, tá? É a mesma coisa que a palavra lovely, lively. São palavras que terminam com ly, mas não tem nada a ver com mente do advérbio, né? Aí tu pega, por exemplo, bota ness do lado e vira friendliness. A amistosidade, a qualidade de quem é amigável e de quem é amistoso. Tá? Happy, feliz, happiness, felicidade. Né? Hard, duro, difícil. O que é hardness? É a própria dureza, né? É a própria dificuldade. Kind, uma pessoa gentil, uma pessoa querida. O que é kindness? A própria gentileza. Né? Polite, uma pessoa bem educada. O que é politeness? É a própria boa educação. Né? Rich, rico, richness, riqueza. Rude, rude, mal educado. Rudeness é a própria falta de educação. Selfish, aqui é uma palavra meio que sufixada, né? Porque self é assim mesmo. Selfish, esse término ish é um sufixo de adjetivo, né? Já deve ter visto outras palavras que terminam com ish, né? Selfish é uma pessoa egoísta. Selfishness é o próprio egoísmo. Aliás, esse self eu posso botar less do lado. Se selfish é egoísta, o que é uma pessoa selfless? Digam. Chutem. Se selfish é uma pessoa egoísta, o que é uma pessoa selfless? É uma pessoa Não egoísta. não egoísta, que em português é altruísta. Né? E aí tu coloca less do lado desse selfless e vira o quê? O próprio altruísmo. A condição de não ser egoísta, a condição de sempre pensar nos outros. Selflessness. Selflessness is important for your life. Né? Ou seja, o altruísmo é importante na sua vida. 2, né? Ajude os outros. Tá entendendo? Assim como a palavra selfishness significa o próprio egoísmo. Né?
Serious, uma pessoa séria. Seriousness, a própria seriedade. Short-sighted, essa pessoa, isso aqui já é bem composto, né? Sight é visão, short é curto, short-sighted é uma pessoa de visão curta, literalmente é uma pessoa míope. Já é uma construção prefixada isso aqui, né? Já são vários pedaços de palavras montando um conceito. Aí tu coloca o mês do lado e vira a própria miopia. Short-sightedness. É o nome da doença. Tosco, porém lindo. Eu acho muito legal isso. Essa coisa de tu juntar várias ideias e fazer uma terceira ideia. Eu acho muito legal isso. Quem estudou alemão sabe que isso aqui é levado um pouco mais aos extremos, né? No alemão, eles juntam não partes de palavras, eles juntam palavras inteiras para formar um palavrão de 30 letras. Né? Então, tipo, eles têm uma palavra lá para descrever trem que passa por dentro do túnel da montanha. Né? A ideia, trem que passa por dentro do túnel da montanha, eles juntam tudo em uma palavra só. Né? Quem estudou alemão sabe que funciona algumas coisas assim, né? E aí fica aquelas palavras de 40 letras, os dragãozão, assim, que tu olha, putz, que pariu, como é que eu vou aprender essa língua? Né? Mas é bonito também. Soft, macio, suave, né? Softness, a própria maciez, a própria suavidade. Thankful, outra palavra construída, né? Thankful, uma pessoa agradecida, uma pessoa grata, né? O que é thankfulness? O próprio agradecimento, a condição de ser grato. Thick, grosso ou espesso. Thickness, a própria espessura. Né? Useful, outra palavra construída, né? Algo útil. Usefulness, a própria utilidade. Vague, vago. Vagueness, a própria falta de clareza, né? A própria não objetividade. Weak, fraco. Weakness, a própria fraqueza. De novo, useful, usefulness. Então, anotaram would, anotaram ship, anotaram ness. Esses são bem importantes, tá? Não temos coisa muito parecida no português. Se vocês aprenderem esses três aí, vocês dão um salto de qualidade no estudo de inglês. Eu tô falando sério. Agora vem um que é muito popular, tá? Que é o it. Tu tem adjetivos. Ele se junta a adjetivos. Tu tem um adjetivo. Tu coloca o it do lado, vira um substantivo abstrato. Que também mais ou menos significa o estado ou a qualidade de ser. Mas ele é muito mais popular. Porque, inclusive, a gente pode fazer uma tradução quase que exata com o sufixo idade do português. E é isso que a gente faz, né, quando a gente lê palavras que terminam com it, né? É a idade, né? Uma vez que a origem desse sufixo é o latim, as palavras a que se aplica são, na grande maioria, de origem latina, mostrando uma grande semelhança com o português. Então, o it seria mais ou menos o Hood, o Chip e o Ness mais perto do português. Estão entendendo? E aí tem, como vem do latim, tem uma alta produtividade, né? Tem várias palavras repetidas, literalmente. Né? Então, por exemplo, a palavra ability, habilidade, vem daí, né? Tu pega a palavra able, que significa apto, capaz, que tem condições de fazer alguma coisa, coloca o it do lado, vira ability, a habilidade ou a capacidade. Accessible, acessível, accessibility, acessibilidade. Accountable, responsável, que presta contas. O que é accountability? A responsabilidade sobre algo. Né? Active, activity, aí tem vários, né? E alguns são exatamente iguais ao português, né? Complex, complexo, complexo e complexidade. Né? Connective, conectivo, connectivity, conectividade. Isso aqui a gente nem precisa perder muito tempo em cima. Agora, olha isso aqui, feasible. A palavra feasible significa viável, possível. O que é feasibility? É a viabilidade, é a possibilidade de algo. Né? O que mais? Acho que tudo isso aqui é igual ao português, dá para pular.
Esse aqui, ó, chama um pouquinho de atenção, né? Que não termina com... Os que não terminam com idade, né? Por exemplo, pure. Pure significa puro. O que é purity? É a própria pureza, né? Não vai chamar de puridade. Não existe a palavra puridade em português. Existe a pureza. Scarce, escasso. Scarcity é a própria escassez, né? Não existe a palavra escassidade, mas existe a escassez. Agora o resto tudo repete no português, ó. Simple, simples, simplicity, simplicidade. Sincere, sincero, sincerity, sinceridade. Responsible, responsável, responsibility, responsabilidade. Né? Isso é bem barbado, dá para passar quase que reto. Né? O Chan ou Chan. Esse aqui também mais ou menos dá para passar reto, porque ele é muito popular. Ele é o equivalente ao nosso são, final das palavras são, ou final das palavras mento em português, né? Inclusive, esse sufixo, ele é tão forte no nosso estudo de língua, no nosso... é um ponto de contato tão forte entre o português e o inglês, que, inclusive, a gente tem uma língua, né, que usa esse sufixo como construção de identidade. Já ouviram falar no embromation? O que é embromation? Ah, o cara tá fazendo um embromation lá. Ah, eu vou viajar para os Estados Unidos, mas eu faço um embromation lá, eu não passo fome. Quando a pessoa... Qual é a conclusão que a pessoa chegou para inventar a palavra embromation? De onde é que elas partiram? Qual é o pressuposto? O A pessoa... final, tipo, tem muitas palavras da língua inglesa, tipo esse aí, tipo, junta com bem, ai, eu não sei explicar, mas tipo, eu imagino que seja assim, porque tipo, a pronúncia em inglês, o final é normal em muitas palavras. Está me explicando o conceito de embromation, mas eu estou perguntando a origem da palavra embromation. Tá certo. O exemplo é esse. Mas por que que a pessoa inventou a palavra embromation? Por que que nós inventamos a palavra embromation? Porque a gente sabe que as palavras que terminam com ation, em inglês, é tipo são, né? Do tipo formation, formação. Graduation, graduação. Então, embromation, né? De embromar, embromation vai ser uma embromação. É isso, né? A conclusão é essa, é uma conclusão lógica. Então, a gente não precisa perder muito tempo em cima do verbo, do sufixo chan ou chan, que é equivalente ao nosso são do português, né? Porque vem do latim. Mesma história. Olha aqui. Eu nem botei, ó, eu botei reticências aqui, porque é tanto exemplo que a gente não precisa perder muito tempo. Abortar, abortion, o próprio aborto. Também existe abortação, né? Accommodate, acomodar, accommodation, acomodação. Accelerate, acelerar, acceleration, aceleração. É tudo são, né? Admit, admitir, admission, admissão. Né? Temos vários exemplos. Não precisa perder muito tempo em si. Esse cara aqui é muito legal. Esse cara... só para não me perder, até que horas vai nessa aula? Meio-dia. Sufixo ER. Tu tem um verbo. Ó, tu tem um verbo. Tu coloca o ER do lado e vira um substantivo. Esse cara é muito tri. Esse ER ao lado de verbos é equivalente ao agente da ação, ou seja, aquele cara que faz aquele verbo. Exemplo clássico. O que é teach? O que é a palavra teach? Ensinar. Não, professor, não.
é a palavra ensinar. Aí tu coloca o ER do lado dessa palavra e vira o quê? Aquele que ensina. Também conhecido como professor ou professora. E a grande maioria das palavras que terminam em ER, no inglês, ganham esse efeito. Do tipo, ER, verbo ER, é aquele que faz o verbo. Então, por exemplo, temos palavras como compute, aqui ó. Compute é o verbo computar. O que é computer? Aquele que computa, aquele que calcula, o computador. Climb, escalar, subir. E a gente tem o climber, seria o alpinista, né? Aquele que escala. Bake, assar, cozer no forno, fazer um pão, por exemplo. O que é o baker? Não é o padeiro, o confeiteiro, aquele que assa, literalmente. Ah, então quer dizer que esse aí é o sufixo das profissões. Sim, é o sufixo das profissões. Ah, então quer dizer que sem terminar com R é uma profissão. Não fode, né, meu? Por exemplo, tu tem blend, significa misturar. Blender é o aparelho liquidificador, aquele que mistura. Mas não é uma profissão, é um eletrodoméstico. Então ele o R ele é um sufixo mais amplo do que uma profissão, por exemplo. Né? Compose, compor, composer, compositor. Pergunta da URGS. Isso aqui caiu na URGS uns 12 anos atrás, tá? Vou botar aqui no... Pergunta URGS. Uma coisa mais legal. Peraí, calma. Me digam qual é o intruso da família. Eu vou apresentar para vocês uma família de palavras e eu vou dizer para vocês, eu quero que vocês me digam qual palavra que não pertence a esse grupo. Tá? Alternativa A. Porra, eu queria verde. Verde. Alternativa A. Blender. Alternativa B. Teacher. Alternativa C. Computer. Alternativa D. Hammer. Alternativa E. Analyzer. Qual que é o intruso aqui? Hammer não é marca? Não, a caminhonete grande é Hummer, com U. Qual que, qual que é a resposta certa? Qual que é o intruso? AD? D de Dinamarca? É, A resposta está exata. Mas por quê? porque, que nem a Marina falou ali, o ham é presunto e hammer é martelo. O resto todos é, tipo, meio que a mesma coisa. Falam Meio, sobre a mesma coisa. meio que é a mesma coisa. Liquidificador e... Não, tipo, blend, blender, teach, teacher, compute, computer, analyze, analyzer. O raciocínio é exatamente esse, gente. Quais as palavras que têm uma base indivisível que ganharam um R? Blend, blender, teach, teacher, analyze, analyzer e compute, computer. A palavra hammer, apesar de terminar com ER, não tem nada a ver com agente da ação. A palavra ER não tem um sufixo. Na verdade, é uma palavra só, que significa martelo. Entenderam? Então, aqui tem sufixo de agente da ação, aquele que faz, aquele que mistura.
Aqui tem sufixo, aquele que ensina. Aqui tem sufixo, aquele que calcula. Aqui tem sufixo, aquele que analisa. Mas isso aqui não é um sufixo. Isso aqui é parte de uma palavra inteira, que significa martelo. Até porque isso aqui sozinho, não existe o verbo ham. Não existe o martelar como ham. Até existe a palavra ham sozinha, que significa presunto, é outra coisa. Mas a lógica de hammer não é a mesma lógica das outras palavras. Caiu um exercício assim na UDS, uma vez. Tranquilo? Entenderam? Como é que você interpretou o exercício, Gabriel? Desculpa. Tu achou que eu estava perguntando outra coisa? É isso? Tá, mais ou menos. Depois, qualquer coisa que me pergunta, se tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar depois. Bom, olha aqui, né? Aí temos outros exemplos mais legais aqui, né? Boil. O que é boil? Ferver. O que é o boiler? É a caldeira, né? É aquele que ferve. Né? Mas às vezes tem o... Foi para um hotel, vai tomar banho no hotel. Ah, a água está gelada. O que que houve? Ah, deu problema no boiler. Né? Ah, eles estão consertando o boiler. As pessoas chamam, às vezes, caldeira de boiler, mesmo no português. Vem daqui. Call, chamar, ligar. Caller, telefonista, que faz uma ligação. Clean, limpar. Cleaner, o limpador, o faxineiro, a faxineira. Né? Composer, computer, o que mais aqui? Drum, tocar bateria, drummer, baterista. Dry, secar, dryer, secador. Erase, apagar, eraser, a própria borracha, né? Ou o próprio apagador. Fold, dobrar, o ato de dobrar. O que é folder? A pasta, aquela que se dobra, né? Daí que vem o termo folder. Ah, tem que... Ah, deletou o folder ali, né? Tirou o folder, renomeou o folder, né? Algumas pessoas, às vezes, né, trabalham no celular, eles têm um operacional, tem em inglês, pasta é folder. Né? Freeze, congelar, freezer, congelador, vem daqui, né? Freight, fazer frete. Freighter, o próprio navio ou avião de carga. O termo fragata vem daqui, ó. A palavra fragata vem de freighter. O que é uma fragata, né? Um navio que faz transporte de contêineres. Garden, gardener, jardineiro. Help, helper, ajudante ou assistente. Hunt, hunter, caçador. Kill, killer, matador, assassino. Interpret, interpreter, intérprete. O que mais? Lock, chavear, trancar. Locker, o próprio armário, né? Love, lover, ó. Manage, gerenciar, manager, o próprio gerente, né? Perform, desempenhar, performer, o ator, o artista. O que mais? Ó, olha isso aqui, ó. Prosecute. Prosecute é acusar, em inglês. Quem é o prosecutor? É o promotor, né? Que é o advogado ao contrário, né? Normalmente no júri tu tem o teu advogado e tem o promotor, que é o cara que te acusa. Né? Para quem não conhece ainda, noções básicas da primeira aula de direito. O que mais aqui? O que mais que vale a pena dar uma olhada? Rule, governar. Ruler, governante. Mas existe a palavra ruler como régua também. Essa é é o mesmo Paranauê lá do Hammer, né? Não é um sufixo, é só uma palavra inteira. Tem vários aqui, ó. Sharpen, afiar, sharpener, afiador. E esse sharpen aqui já é uma palavra construída, né? Porque sharp é fio, né? É afiado. Sharpen é o verbo afiar.
Tend e tender não é a mesma construção. Tend é uma coisa e tender é outra. Tender não é o agente, não leva o sufixo er. É a mesma coisa que hammer. Tá? A palavra tender é uma palavra isolada, que significa macio, suculento. Não faz parte dessa regra aqui. Sim, mas aí tend in the garden, aí, veja bem, o verbo tend, tu não coloca um R do lado dele e vira outra palavra. O verbo tend significa cuidar. Mas a palavra tender é outra coisa completamente diferente, que não tem a raiz tend. É uma palavra isolada. Tender significa macio, suculento. Então veja, que nem todas as palavras, nem todos os verbos do mundo ganham ER. Ó, staple. Staple é grampear alguma coisa. Stapler é o próprio grampeador, é o aparelho, né? Supply, fornecer. Supplier, fornecedor. Stretch, esticar. Stretcher, a própria maca, né? Por que é stretcher? Porque é ali onde tu te estica, né? Onde tu pode esticar. Daí que vem o termo maca. Em inglês, é claro, né? Stretcher. O que mais? Esse aqui é interessante, né? Tem o verbo wait, que significa esperar. E aí tu coloca o R do lado, aquele que espera. É o garçom, não é? Aí fica na porta lá, onde é que é? Mesa para 2, mesa para 3. E ele te conduz. Waiter é literalmente aquele que espera. É o garçom. E é isso, né? Esse verbo, ele é de altíssima produtividade, vocês vão ver várias palavras assim. Só que, observe, vocês estão vendo que nem toda palavra que termina com R vem dessa filosofia. Não necessariamente é uma palavra com o agente da ação. Tipo tender, hammer. Esse cara aqui também é outro bem manjadaço, né? O able. Então, a palavra que termina com able é mais ou menos o equivalente ao ave, ou evil, ou tivo do português, né? E quando eu falo, é bem manjado, é porque vem do latim, né? Então é quase que igual ao português. Sua origem é o sufixo habilis do latim, que significa capaz de ou merecedor de. Então olha aqui, ó, accept, aceitar, acceptable, aceitável. Access, acessar, accessible, acessível. Ou é hábil, ou é evil, ou é ativo, né? Ó, achieve, realizar, achievable, realizável. Apply, aplicar, applicable, aplicável. Attain, alcançar alguma coisa, conquistar alguma coisa, attainable, possível de ser alcançado, né? Afford, o que é afford? Ter meios de custeio, né? Bancar. Afford é basicamente bancar, né? Eu não sei porque eu botei aqui a tradução bancar, mas é ter meios para custear alguma coisa, né? Quando eu falo assim, I can't afford that, eu estou falando que eu não tenho dinheiro para pagar aquilo. Eu não tenho meios para custear aquilo, né? Ou seja, eu não posso bancar aquilo. Agora, se é algo affordable, é algo que eu posso bancar. É algo que está dentro da nossa capacidade financeira. Avail, no avail. Proporcionar ou ser útil. Available, disponível. E aqui eu botei reticências porque não tem muito que a gente ficar debatendo muito em cima desse sufixo aí, porque é quase igual. Ó, mesma coisa que o IV, né? Tem um verbo, tu coloca evil, ativo do lado, vira adjetivo, que é a mesma coisa que o tivo ou evil do português. Também um monte de exemplos, tá? Vamos parando por aqui, então, hoje. Na próxima aula, a gente continua discutindo esses sufixos e espero que eu consiga entrar nos prefixos também, tá? E a gente mata essa matéria. Já vou tentar mandar, vou mandar a segunda parte da lista de exercícios daquela para vocês e também vou tentar pegar uns exercícios de word formation, tá, meus queridos? Então é isso. É um horário diferente hoje, mas a satisfação sempre é a mesma. A gente se fala na semana que vem, então. Feito? Vou botar esse Professor, slide. Vou botar esse slide também, se estiver lá abertinha a aula. Feito, Isa. Tchau, tchau. tchau.